Atenção, galera da TV Tonhão. Estamos em mais uma transmissão ao vivo para você. Espiritismo ao pé do vivo. Hoje é tema livre. Antes, vamos lembrando que na próxima terça-feira, amanhã, dia 14 de março, continuará na Casa do Caminho em Icoraci o seu ciclo de palestra para o mês de março. Amanhã, nosso companheiro e irmão Marcos Vinícius, lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré, estará conosco a partir de 19h30 com o tema Desencarnes Coletivo. Tema atualíssimo, muito polêmico. Inclusive, por que acontece os desencarnes em grupo nas grandes catástrofes naturais, nos desastres de aviação, e que muita gente ainda se pergunta por que Deus permite? É esse o tema que vamos levar para todos vocês. Você é o nosso convidado especial. Venha se esclarecer para poder entender o mecanismo da vida, tanto no plano carnal quanto no plano espiritual. Esperamos por você amanhã, terça-feira, às 19h30. Como eu falei ainda há pouco, hoje, na sequência Espiritismo ao pé do vidro, o tema é livre. Vou aproveitar o tempo hoje para responder algumas perguntas que tenho recebido de meus amigos de todo o Brasil. Então, eu tenho respondido essas perguntas, fiz aqui um roteiro e vou levar ao vivo para todos vocês as respostas que tenho dado às dúvidas das pessoas que têm me procurado. Por exemplo, o Antônio Borges, de Santa Catarina, perguntou: os espíritos superiores se contradizem? Meu amigo, a concordância dos espíritos no ensino é algo fundamental. Além de ser o melhor controle para a identificação do seu nível de moral. Esta é a única garantia existente para as grandes revelações, que devem ser captadas por inúmeros médios, em diferentes ocasiões. Assim fazia Kardec. Quando foi fazer as obras básicas, consultava médios de vários países, que respondiam à pergunta do mesmo jeito, se não na forma, mas no conteúdo. Entenda-se que estou me referindo não às comunicações de interesse secundário, e sim aquelas relacionadas com os princípios doutrinários, que para nós é o mais importante. Nos mostra, pois, a experiência, além e acima de tudo, que quando um novo princípio venha a ser transmitido, deve vir de vários pontos ao mesmo tempo, de forma idêntica, se não na forma, mas no conteúdo. Por esse motivo, que se você está me fazendo essa pergunta, porque você ouviu falar que agora fizeram uma versão do Livro dos Espíritos definitiva, entre aspas, ou que Kardec estaria ultrapassado, é bom a gente ver de que forma o Kardec recebia as mensagens e de que forma são feitas agora. Agora, ou é opinião pessoal de algum ser vivo encarnado, ou de um ou outro espírito. Isso não é a concordância dos espíritos. Isso não é a doutrina espírita. Isso é a opinião individual, ou de um ser encarnado, ou de um espírito. Mas a doutrina não é do espírito, é dos espíritos, da concordância dos espíritos espíritas. Foi graças a esta concordância dos níveis superiores espirituais que caíram os sistemas tidos como parciais, surgido no início do espiritismo nas suas fases iniciais.
onde cada espírito, de forma e em linhas gerais, explicavam tudo a seu modo, ignorando a ética verdadeira que regem os princípios espirituais. Então, é sim, a concordância dos espíritos. Posso afirmar, pelo que foi aqui lido, que os espíritos superiores não se contradizem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Minha amiga Marta Borges, lá da Pratinha, Belém do Pará, pergunta: os médios consagrados são mistificados? Querida amiga, sem citar nomes, eu vou lhe dizer que é exatamente a facilidade com que todos aceitam em geral tudo o que nos é endereçado do mundo espiritual, através das grandes personalidades, é que incentivam os espíritos mistificadores, na verdade, a incursionarem no plano material. Está no livro dos Médios, capítulo 31. Se você vê o programa Pinga Fogo, que foi transmitido pela já extinta TV Tupi, mas que ainda está em todas as redes sociais, você vai ver que essa pergunta foi feita a Chico Xavier, o maior médium dos nossos tempos contemporâneos. E ele disse: você já foi mistificado? Ele respondeu várias vezes. A literatura espírita nos ensina que não existe médium perfeito e que o melhor médium é aquele que menos vezes é enganado pelos espíritos. E a espiritualidade superior permite, e os mentores espirituais permitem. Para quê? Para que o médium não se envaideça, para que ele jamais esqueça que orai e vigiai é um princípio primordial que nos foi ensinado pelo Divino Mestre Jesus. A Marta Castro, do Piauí, pergunta: serve de alguma coisa os castigos corporais? Minha querida amiga, não castigues o teu corpo pela falta que o teu livre-arbítrio cometer, pois o corpo é tão responsável quanto um cavalo, mal dirigido por você. Lembre-se do que Jesus ensinou: os limpos de coração verão a Deus. Jesus combateu muito o tratamento externo, o culto ao exterior que era dado pelos fariseus. Jesus dizia que os limpos de coração tem nada a ver com o corpo. Se você é mortificado da forma que quiser o seu corpo, dando chicotadas, fazendo jejum, e não tiver internamente a disposição de fazer uma reforma íntima, mudar de pensamentos, de atitudes e de ação, de nada vai adiantar. O problema é do espírito. O que condena não é que entra na boca do homem. Você lembra disso? É o que sai, porque o que sai vem do coração. E é lá que deve se concentrar o nosso esforço de depurarmos os nossos atos e atitudes, de fazer o bem para o próximo, porque cada um bem que fizer cobre uma multidão de pecados. A Sueli Guerreiro, do Rio Grande do Sul, pergunta: errar é mesmo humano? Somos todos passíveis de erro. A virtude está em corrigi-lo ainda aqui nessa vida, e uma Marquete está nos assistindo. Em corrigi-los ainda aqui nesta vida, nos esforçando para não reincidir, assimilando-o como lição recebida. Também devemos ser gratos a quem nos mostra nossos erros, na verdade, ignorando aquele que nos elogia, despertando em nós a venenosa vaidade. Certo? Dificilmente. Geralmente a gente odeia quem mostra nossos erros e adora o elogio, mas deveria ser o contrário. E errar é humano, faz parte da nossa caminhada das trevas para a luz, da ignorância para a perfeição.
E cada erro cometido, a gente só aprende errando, ainda é essa a nossa condição. Só que cada erro cometido tem que ser eternamente lembrado, não é para ser esquecido. Lembrado como experiência para não errar mais. Essa é a lição que devemos tirar de todo erro, que na verdade é um aprendizado para o nosso espírito. A Graça Siqueira, Piauí. Seu Tonhão, ela disse, seu Tonhão, devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que vai acontecer amanhã? A cada dia o seu próprio mal. Jesus nos ensinou essa verdade. Maria do Amparo, sempre nos assistindo, querida, bom dia. Mostrando que não devemos antecipar sofrimentos e nem prorrogar dificuldades. Ainda somos a maioria de desafortunados irmãos, com a mente entulhada de tormentos que acaba nos levando de roldão. Sofrimentos que já deveriam ter cessado, não fosse a nossa vã preocupação, por coisas que nem temos certeza se realmente nos alcançarão. Para que devo me preocupar seriamente com o que vai acontecer amanhã, se nem sei se amanhecerei vivo aqui no plano físico? Vivamos um dia de cada vez, é o ensino do Divino Mestre. O presente, o futuro a Deus pertence, o passado já passou e o presente é a minha luta, de cada dia me melhorar, de cada dia ser um pouco melhor, para que eu possa, quando chegar a hora de partir, estar de coração limpo para me apresentar diante de Deus, como nos ensinou Jesus. Meu irmão de Brasília, Jorge Campelo, pergunta: qual é a minha recompensa em fazer o bem? Pergunta que a gente relaciona com Brasília realmente, querido irmão. Qual a minha recompensa em cooperar de modo profundo no dia a dia de pelo menos um irmão, fazendo emergir de um poço fundo, senão o de ser eternamente grato a Jesus pela honra intraduzível de participar do seu projeto de luz para o progresso deste mundo intangível. É isso. Cada vez que você faz um bem para alguém, você está fazendo bem a si mesmo. Você está resgatando pecados. Cada um bem praticado cobre uma multidão de pecados. Cada vez que você vai um bem a alguém, faz um bem a alguém, você é o primeiro a ser ajudado. É uma oportunidade que Jesus te dá quando deixa cruzar o teu caminho ou bater a tua porta um mendigo ou um necessitado que está ali te dando a oportunidade de tu ganhares um bônus para a vida eterna praticando a caridade. Só mesmo a bondade de Jesus nos cobre com tantas oportunidades. Vem de Rondônia a pergunta: a irritação faz mal? Nunca se deixe irritar frente a transtornos e contratempos, nem mesmo pelo azedume de eventuais agastamentos, que somente nos fazem mal, compreendendo que, no geral, tudo que Deus permite que aconteça é para o nosso crescimento. Devemos ter fé em Deus. Deus não permitiria nada aconteça às suas criaturas que não sirva para o seu crescimento. A cada um Deus dá segundo a sua obra. Muitas vezes aquilo que estamos reclamando é a colheita do mal que nós fizemos. É o resultado de nossa própria obra
que estamos aqui aprendendo, resgatando para que um dia podermos nos apresentar incólumes e puro diante do Senhor. São chances que nos é dada pela bondade de Deus. Deus não castiga, Ele dá chance para a nossa recuperação. A capacidade de se manter de bom humor, por mais sombrio que seja o momento, resulta de um fator psicológico, de amadurecimento, de entender que a irritação não leva a nada, faz mal, debilita o bom julgamento. Toda vez que a gente age precipitadamente por irritação, por ira, por ódio, não raramente nos arrependemos amargamente depois. Que nos propicia a aquisição de um vasto cabedal de valores relevantes a um perfeito equilíbrio existencial. Encarar as situações vexatórias, sem revolta e nem autocompaixão, considerando-as um fenômeno natural do processo evolutivo, denota resignação. É isso que Deus espera de nós, e a gente só conquista pelo conhecimento de saber que nós somos os maiores artífices de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas dificuldades, e que estamos vivendo aqui mais uma oportunidade de resgatar e limparmos o nosso coração diante do Deus Pai, Criador e Todo-Poderoso. Aceitar todos os acontecimentos com calma e bom humor, permitindo sorrir de si mesmo, dos equívocos praticados, dos equívocos que praticou, predispondo-se a reparar os erros, sem mágoas e sem rancor, são inenarráveis conquistas no campo do divino alto amor. São vitórias quando a gente consegue controlar o nosso humor, nos entendermos como devedores, vivendo uma oportunidade aqui de nos depurarmos para podermos voltar para a casa do Pai e viver a eternidade. Deveríamos agradecer todo dia a Deus por essas oportunidades. Tem também agora uma pergunta que ela é polêmica e vem lá de Macapá, Crisóstomo. Ele pergunta: pode um homem conhecer toda a verdade? Porque a verdade nos libertará, diz ele. Na proporção em que a alma se depura, meu amigo, é que seu entendimento flui. E o véu que lhe encobre os olhos, pouco a pouco se dilui. Porém, para conhecer certas verdades, são necessárias faculdades que a maioria de nós ainda nem possui. Verdades são conquistas. Cada um de nós tem o seu quinhão de verdade. Se fosse verdadeira aquela máxima que fora da verdade não haveria salvação, seria um decreto de condenação para toda a humanidade. Porque cada um de nós tem um quinhão de verdade e se conquista a verdade à medida que avança o nosso intelectual e o nosso lado moral. Certamente que no dia em que conhecermos toda a verdade, não precisaremos mais estar aqui, pelo menos não neste mundo de provas e expiações. Então, conhecer a verdade, essa verdade que vai nos libertar, é uma conquista, meu amigo, diária. Vida após vida, reencarnação após reencarnação. Talvez seja por isso mesmo que as Escrituras, por sua vez, dizem que o homem só conhecerá toda a verdade quando der a luz a um bode montês. Parece piada, mas é para dizer da impossibilidade do homem encarnado no limite da matéria se arvorar em dizer que conhece ou pode vir a conhecer toda a verdade. Até porque o espírito que já está evoluído um pouco,
mas que lhe falta uma virtude e ele volta para cá para aprender essa virtude, a paciência, por exemplo. Ele tem uma evolução boa, mas não tem paciência. Ele vem esquecido de tudo, pelo véu do esquecimento, para poder aqui desenvolver a virtude da paciência. Então, o homem encarnado, com certeza, jamais terá a visão sideral de um espírito desencarnado que um dia poderá alcançar o entendimento de toda a verdade, chegando à semelhança de Deus, porque a criatura jamais poderá ser igual ou superior ao seu Criador. Tem uma irmã da Bahia, Jussara Rodrigues, que me diz o seguinte: querido, eu sou um bandista e eu antecipo a você que eu respeito todos os credos, todas as religiões, e quero saber de você se a palavra tem poder. Tudo bem. O pensamento humano, quando é verbalizado, amplifica a sua potência, tornando as vibrações enérgicas mais intensas, com o poder potencializado. O pensamento se materializa quando torna-se audível em ondas prodigiosas e passa a exercer sobre a matéria uma influência poderosa. Assim foi que o Criador fez tudo que no universo aparece, primeiro pronunciando o nome, para depois, então, aparecer. Faça-se o céu, faça-se a terra. Materializando pensamentos em palavra, Deus criou. Faça-se a noite, faça-se o dia. E aí, esquecendo desses detalhes. Materializando pensamentos em palavra, Deus criou esta infinita maravilha. Então, evidentemente que a palavra tem poder, e está escrito ainda, querida amiga, nas Escrituras, que prestaremos conta de cada palavra que for pronunciada pela nossa boca. Tem uma outra frase que Jesus nos ensina, que o que faz mal ao homem não é o que entra, é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca vem do seu coração. Então, evidentemente que a palavra tem poder para o bem e para o mal. Tá? A Maria dos Santos, Portugal. Muito bem. Portugal. Tenho uma outra amiga lá em Portugal, Maria também, mas essa aqui é dos Santos. Ela pergunta: se Deus não criou o mal, qual é a origem do mal? Se estudarmos todos os vícios humanos e todas as espécies de paixão, acharemos suas raízes fincadas no instinto de conservação. E o instinto de conservação? Nos nossos primórdios, quando o homem estava recém-saído das mãos do Criador, o seu espírito, simples e ignorante, que já na condição de ser humano viveu, para o nosso exemplo ali, como os homens da caverna, eles eram quase animais, eram movidos apenas pelo instinto de conservação que o faziam instintivamente se alimentar e procurar fêmeas para reproduzir, para conservar a espécie. Nesse instinto encontramos toda a pujança animal, assim como em todos os animais primitivos. Aqui esse instinto tem soberania total. Então ainda faz parte de nós esse instinto exacerbado. No ser humano, como vamos ver aqui, era com o avanço da sua inteligência, do seu lado individual, aprimorar esse instinto, que na verdade vai nos acompanhar pela vida toda, mas aprimorar ele, utilizando-o para fazer o bem. Silvarina Carvalho está nos assistindo. Nosso bom dia, minha querida. Por não trazerem em si mesmo o contraponto moral, por não terem nascido ainda para a vida intelectual. Então, nos animais, ele é soberano, o instinto de conservação, porque eles nem avançam
intelectualmente, através do conhecimento, e nem tem o contraponto do instinto animal, que é a moral. Eles não têm, então eles vivem apenas por instinto. A diferença é que nos seres humanos, esse instinto deveria enfraquecer de uma forma gradual, à medida que a sua inteligência se desenvolver, sendo a inteligência e a moral o grande diferencial entre os homens e os animais que se pode ver. Essa é a grande diferença do homem para o animal. O homem evolui em conhecimentos, evolui moralmente, e o animal não, se mantém apenas no instinto de conservação. O espírito humano nasceu fadado à vida espiritual. Porém, em suas primeiras fases de evolução, aqui na dimensão material, cumpre-lhe apenas atender suas necessidades individuais, como paixões, as reproduções e a conservação da espécie, que ainda era fundamental. Hoje, quando nascemos ainda aqui, que está adormecida a nossa inteligência, ainda vivemos pelo instinto. É por instinto somente que procuramos o seio da mãe para nos alimentar. É por instinto somente que choramos quando estamos sentindo alguma coisa para chamar a atenção, para que alguém nos possa ajudar. Mas depois que a gente cresce e que evolui intelectualmente, através dos conhecimentos, e moralmente, através das religiões, deveria enfraquecer esse instinto de conservação. Ultrapassado esse período, outras necessidades são apresentadas, como os princípios morais, materiais e semimateriais, fruto de uma inteligência ativa nessa jornada, coisa que os animais não têm. De posse de tais princípios deveriam os espíritos dominar os estímulos carnal, avançando cada vez mais na senda espiritual, caminhando firmemente para a imortalidade triunfal. Porém, a esmagadora maioria ainda se deixa levar pelo jugo da matéria, fazendo assim se atrasar. Toda a sua evolução desviando-se para a brutalização, voltando a se animalizar. Por isso ainda temos, hoje, pleno século XXI, homens que são verdadeiros animais. Aquele impulso inicial instintivo, que era uma necessidade natural, por não ser mais necessário hoje em dia, passa a ser prejudicial, pois acaba impedindo o avanço do intelecto e da moral. Daí a compreensão de que o mal é relativo ao nosso grau de adiantamento, pois somos espíritos de passagem nesse plano em busca de conhecimento. O mal não foi criado por Deus. O homem é que se atrasou na sua evolução, permanecendo mais para o animal do que para o santo. Dizem os espíritos que estamos atrasados pelo menos 500 anos nessa geração atual, nessa humanidade atual do planeta Terra, encarnada no planeta Terra. E tem várias outras perguntas, mas devido ao adiantado da hora, hoje ficaremos por aqui. Mas prometo a todos vocês que continuaremos numa próxima oportunidade com esse tema livre, que é muito bom, que as perguntas tiram dúvida das pessoas que tinham vontade de saber, não é? Maria da Guia Santos, que acabou de compartilhar esse vídeo. E ela diz que gostou muito disso. Pois é, temos muitas perguntas. Vocês, se quiserem, mandem pergunta, que nós estaremos fazendo temas livres e colocando no ar aqui a resposta para que todo mundo possa entender o mecanismo da vida, tanto no plano carnal como no plano espiritual. Quero agradecer a participação de todos. Vou colocar esse vídeo na mídia para aqueles que estão trabalhando nesse horário e não puderam assistir. E dizendo para todos, fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Bom dia!